Chegou um determinado dia na minha vida que eu tive que escolher, ou eu ou ele. E aí foi quando eu decidi, ele. Eu tive que colocar ele em primeiro lugar na minha vida, porque eu não queria morrer. E se eu continuasse da forma que eu estava indo, eu iria morrer sem ele. Por isso ele se tornou o primeiro em minha vida. Essa é a história de uma mulher que tinha tudo para desistir, mas acreditou em um único Deus. E toda a vida dela foi transformada. Prazer, eu me chamo Dalila. E eu sei que nesse exato momento, esse vídeo vai chegar para você. E você vai assistir ele quando for necessário. Em toda a trajetória da minha vida, eu fiz muitas escolhas. E uma dessas escolhas foi querer viver o mundo. Eu fui criada na igreja evangélica e sempre fui da igreja mesmo. Só que quando chegou a adolescência, a famosa idade adolescência, eu quis conhecer o mundo. E olha, o mundo brilhou para os meus olhos. Eu lembro da oração que minha mãe sempre fazia para mim e para minha irmã. Meu Deus, que os olhos da Dalila e da Miriam nunca venham brilhar para esse mundo. Olha, essa oração tem poder. E muito poder. Inclusive, eu faço para o Arthur hoje. Mas naquele momento, eu não queria que aquela oração fosse ativada na minha vida. Então foi quando eu descobri o mundo. Foi quando eu achei que ele era colorido. E certamente, as bebidas mostravam aparecer. O cigarro parecia ser colorido. Tudo parecia ser muito cor de arco-íris. Até o dia que a depressão me pegou. Até o dia que o suicídio me abraçou. Eu lembro que em muitas das crises que eu tive, ainda mais depois quando eu fui mãe, que eu tive depressão pós-parto, foi um dos momentos que a morte mais me abraçou. Parece uma frase forte se dizer, né? Mas a morte, ela me abraçou. Por diversas vezes eu tive pensamento de morte e por algumas vezes, se eu não me engano 2 ou 3, eu realmente tentei a morte. Então hoje eu sei o que é quando alguém fala, eu não aguento mais. Essa frase pode parecer algo tão simples ou tão clichê, ou para você que não tem sentimento nenhum, pode parecer, isso é frescura, tá querendo chamar atenção. Até mesmo que seja chamar atenção, mas é um pedido de socorro. E quando eu estava inundada em toda a minha bagunça interna, cheia de traumas, cheia de feridas abertas, cheia de erros que nem mesmo eu mais me perdoava, eu decidi colocar um basta final. E foi quando eu falei com Deus, ou o Senhor me leva, ou o Senhor me muda. E nisso eu já morava aqui em Portugal e eu já vinha buscando algo da parte de Deus, mas ele ainda não era o primeiro em minha vida. Foi quando eu realmente decidi falar, ou o Senhor me leva, ou o Senhor me muda. E essa oração foi muito forte, porque depois disso, parece que todas as amizades se desvincularam de mim. Quem tinha contato comigo parece que esqueceu qual é meu nome e meu número. Eu literalmente fiquei só. Então aqui é um recado que eu vou falar para você que está entrando nesse vídeo e está assistindo até agora. Saiba que esse deserto que você está passando, saiba que esse momento que você se sente só, esse momento que parece que você está sendo amassada como um barro, é o momento mais lindo de Deus. É o momento onde Ele realmente mostra o amor dele para conosco. Na hora não é legal, na hora é uma sensação muito ruim, a sensação é dor no peito, a gente passa mal, a carne pede socorro. Mas saiba você que depois que essa trajetória passa, como eu falo, todo azeite ele precisa ser esmagado, porque antes de ser azeite, ele só é uma azeitona. Então ele precisa ser esmagado e foi isso que aconteceu comigo. Como eu falo, hoje eu sou óleo, mas antes eu já fui azeitona. E naquele momento que eu estava sendo amassada por Deus, eu acredito que foi o momento onde eu mais duvidei de mim mesma. E por que que isso acontece? Você que está passando por esse momento, que você fala assim, gente, por que eu duvido de mim mesma? Por que que eu tô indo contra mim mesma? Por que que eu tô em conflito comigo mesma? É porque esse momento é o momento onde Deus está reformulando quem Ele te colocou para ser nessa terra. Quando nós fomos formados por Deus, nós
fomos escolhidos para uma coisa e com um nome. Quando chegamos na Terra, nós fomos destinados pelos nossos pais a fazer outra coisa, a ter outros sentimentos, a infelizmente carregar feridas e emoções que nem a gente pediu. E também a gente é colocado outro nome. Obviamente eu me chamo Dalila, mas Deus ele não me chama por Dalila, eu tenho um nome especial. Isso está em Apocalipse. E quando eu receber a minha preda branca com o meu nome, que só ele sabe, aí sim, aí é outro nível. Mas pronto, quando eu entendi isso, foi quando eu realmente comecei a entender totalmente, em total a minha mente, que ele precisaria, ele deveria ser o primeiro na minha vida. Cristo, ele nos dá o livre-arbítrio. Nesse dia eu lembro que eu falava bem assim, eu não quero o meu livre-arbítrio, eu quero ser presa em ti. E eu falava isso porque eu já estava cansada de ter várias decepções na Terra. Primeiramente com amizades. Era uma coisa que eu sempre me decepcionava. Me decepciona até hoje também, é lógico. Mas antes eu deixava com que essa dor inundasse o meu peito. E eu ficava sofrendo. Hoje eu consigo entender que pessoas falham e eu posso perdoar. Na verdade, eu preciso perdoar, mas eu posso escolher se ela vai continuar na minha vida ou não. Então hoje eu tenho uma capacidade de entender o que vale a pena perdoar e ficar, e o que vale a pena perdoar, mas ela no canto e eu no meu. Então com isso a gente vai amadurecendo e tendo inteligência emocional. E através de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, eu comecei a ter inteligência emocional. Automaticamente eu comecei a entender o que Deus queria para minha vida. E hoje eu quero deixar algo muito importante para você. Volto a dizer, o que você está passando agora não justifica quem você é. O que você está passando agora não justifica o seu processo futuro, porque você acha que você vai passar só por esse processo? Não, você vai passar por outros. Então entenda que se você permanecer firme na rocha agora, lá na frente, você passará com mais exatidão, você passará com mais, não tranquilidade, essa não é a palavra, mas você passará com mais fé, é essa palavra. Você passará com mais fé, você passará com a certeza que é só um período, é só o azeitona para virar azeite. Você sabe que daqui a pouco você já vai se tornar um azeite consagrado para consagrar outras vidas. E é assim que eu me vejo hoje. Hoje, logicamente, com o que eu faço e com o que eu trabalho, tanto para mim quanto para Deus, é algo que eu nunca na Terra imaginaria. Eu nunca imaginaria que meu chamado fosse para curar almas e libertação. Essa parte é uma das partes que eu preciso que você preste muita atenção, que é isso aqui que vai mudar toda a sua realidade hoje e você vai conseguir de verdade colocar Deus como primeiro em sua vida. Todos nós um dia já fomos traídos. A minha traição foi bem novinha, quando eu tinha por volta dos meus 0 anos. O abandono do meu pai me deixou uma ferida muito grande e para mim isso foi uma traição. Uma traição não de homem e mulher, mas sim uma traição afetiva, paterna. E isso se durou por muito tempo. E eu criei uma magoinha dele por muito tempo. E essa traição foi percorrendo porque primeiro eu peguei a mágoa dele ter deixado a minha mãe e ter me deixado. Então para mim foi uma traição dupla e eu carreguei isso por muito tempo. Olha só, por que eu tô te falando isso? Porque muitas das vezes você acha que a sua falta de conexão com Deus é só porque você não consegue ser crente. A sua falta de conexão com Deus é só porque você acha que você não consegue ser leal à palavra de Deus. Não. A sua não conexão com Deus é porque primeiro o seu pai terreno machucou e bagunçou a sua cabeça. Você não consegue se conectar e colocar Deus em primeiro lugar em sua vida porque o seu pai terreno, ele estragou a sua vida. O seu pai terreno, ele te traiu. O seu pai terreno, ele te esqueceu. E você sente essa rejeição. Você sente esse abandono. Você sente essa raiva e essa ira dentro de você até hoje. E por isso você não consegue
liberar o perdão, você não consegue liberar seu pai, você não consegue amar, você não consegue. Você acha que ama, você acha que superou, você acha que perdoou, você acha que esqueceu. Mas se nós conversarmos, eu acho que 10 minutinhos eu tenho certeza que ainda você culparia algo que você vive hoje em seu pai, ou até mesmo na sua mãe. Mas na maioria das vezes, a falta de ligação com Deus e não conseguir colocar Deus em primeiro lugar em sua vida sempre vai estar relacionada com o pai. E por isso a gente precisa curar isso primeiro. Senão, não vai validar nada você orar, fazer jejum, campanha e orar de madrugada. Vou dizer pra você, não valida. Tô te contando por experiência própria. Então, primeiro você precisa validar o seu pai na terra. Você precisa se resolver com o seu pai na terra. E isso não é uma coisa fácil. Eu digo pra você que não é fácil. Não é fácil fazer e não é fácil também ajudar outras pessoas, como eu ajudo outras pessoas com isso. Depois que eu me tornei terapeuta, eu acredito que muitas coisas dentro de mim foram curadas através de pessoas que tinham que curar nela. É louco dizer isso, mas é verdade. Muitas coisas que foram curadas em mim foi porque eu tive que ajudar aquela pessoa a curar dentro dela. E eu pensei, poxa, se eu estou ajudando ela a curar essa ferida, eu não posso ter essa ferida. E eu acredito que Deus me colocou nesse ramo para me autocurar. E como eu digo, você é só uma azeitona. Deixa Deus rodar e te esmagar, querida. Deixa acontecer, porque o azeite vai vir. E quando o azeite vai vir, vai fazer todo o sentido tudo. Hoje eu agradeço pelo meu pai ter me abandonado. Hoje eu agradeço pela minha mãe ter sido tão brava. Hoje eu agradeço por todo o meu passado. Traições de amizade, traições de namorados. Eu perdoo e libero. Porque eu entendi que era necessário eu passar por tudo isso. Sabe por quê? E você também. Porque você não sabe o tamanho da minha dor. Não, a gente pode conversar e eu posso conhecer a sua dor. Mas a sua dor foi necessário e ela é necessário. Porque quando você cura uma dor, automaticamente você sabe qual é o remédio. E sabendo o remédio, o próximo que falar dessa dor, querida, você vai estar pronta e apta a ajudar. Entendeu agora por que nós passamos por tantas coisas? Entendeu agora por que você está passando por isso hoje? Porque você está passando por essa fase em sua vida hoje? É porque você está aprendendo para aplicar. Aprender para ter é água parada. E água parada é vala da dengue. Agora, se você aprende e flui, aí você dá de beber outras vidas. Você é Cristo na vida de outras pessoas. Vocês são deuses com D minúsculo. Depois a gente fala sobre isso também. E é isso. Era isso que eu é isso que eu consegui compartilhar com vocês. Estou muito feliz. Porque eu acredito que é um começo de uma nova jornada que está por vir. Eu sei que muitas pessoas me conhecem, mas muitas irão me conhecer através desse vídeo. Então eu peço a você que venha se inscrever nesse canal, venha deixar um joinha para saber se deu certo a nossa conversa, espero que sim. E agora, por fim, eu quero muito que você ative o sininho para não perder as novas conversas que nós vamos ter. E também eu quero fazer uma oração por você, se você permitir agora. Vamos lá? Espírito Santo de Deus, nesse exato momento eu quero te agradecer pela tua bondade em minha vida. Eu quero te agradecer por ter entrado como primeiro em minha vida. Eu quero te agradecer por ter ouvido aquela minha oração naquele dia no quarto. Da mesma forma, ouça a oração dessa pessoa que está orando agora, que está falando com o Senhor. Talvez a Ana não sabe conversar, talvez ainda ela não tem diálogo contigo. Mas se faça presente agora nesse exato momento. Eu sei que o Senhor escuta todas as orações, mas eu te peço com todo carinho e com toda humildade, venha agora ouvir a oração dela. Porque eu tenho certeza que ela está naquele momento de não aguento mais. Então esteja com ela, fortalecendo, mostrando a ela a visão dela, da mesma forma que o Senhor me mostrou a minha visão e o meu chamado.
Faça que ela venha se encontrar em ti. Faça ela entender que o Senhor precisa ser o primeiro na vida dela, para que ela venha acessar a vida que o Senhor colocou nas narinas dela. Eu quero te agradecer por esse momento, eu quero te agradecer por tudo que há de vir. Eu sei que é um novo começo e eu sei que tudo é para a tua glória. Que a casa dela, a família dela e a alma dela venha estar rendido aos teus pés. Desde já te agradeço. Amém. Olha, foi um prazer conversar com você. E deixa aqui embaixo no comentário se fez sentido esse vídeo para você. Se aqueceu um pouquinho o seu coração. Beijinho e até a próxima.